Jornal da Mix. Estou aqui com o Pancho, nós recebemos hoje aqui no estúdio, gentilmente ela atendeu o nosso convite, a presidente eleita da CIB, Associação Empresarial de Blumenau, a Cristiane Birger. Já vou lhe chamar de presidente para a gente poder ir se acostumando, a posse é só no dia 29 de maio, mas a gente já vai lhe chamando de presidente, né, para criar o hábito, né? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mix. Legal. Eu quero saber como é que a senhora está se sentindo agora na condição de presidente da CIB, né? Presidente eleita, né? Presidente eleita, posse é dia 29. Um mesinho pela frente. Então, é uma responsabilidade grande, né? Representar uma entidade com mais de 121 anos, muito tradicional na nossa região, a primeira do estado de Santa Catarina, e também agora, quebrando todos os paradigmas, a primeira mulher nesses anos todos, né? Então, para mim é uma honra, eu me sinto feliz e com uma missão muito grande de representar essa associação importante. A associação tem mais de 120 anos já, né, Cris? E pela primeira vez uma mulher vai presidir a entidade, como tu disseste, e também pela primeira vez nós vamos ter um representante de cooperativa aí na vice-presidência, né? O Osnildo Massaneiro é o vice-presidente da Cristiane, vai assumir também no dia 29, e muito provavelmente vai ser também encaminhado para presidente, pelo menos essa é a tradição, né? Ou seja, o vice-presidente assume no próximo mandato e assim por diante. Essas mudanças representam mudanças também na maneira como a associação vai trabalhar tanto com os associados quanto com a comunidade, já que ela tem realmente um desempenho importante na orientação do que é importante para a cidade, para o desenvolvimento da cidade? Com certeza. Eu acredito que a cada nova diretoria que é formada, um novo olhar, uma nova forma, apesar de que nós seguimos algumas bandeiras tradicionais, né, e importantes na nossa associação. Que não podem ser deixadas de lado. Que não podem ser deixadas de lado, sim. Mas, como falamos, a primeira mulher, a primeira vez um representante do varejo, né, representando uma cooperativa tão importante na nossa região, está ao meu lado nesse desafio. E mais 12 diretores que também são fortes de empresas que realmente fazem acontecer na nossa região. Então, eu acredito muito que essas mudanças a cada 2 anos que acontecem trazem muito benefício para a associação, para os empresários também, para os nossos associados. A gente conversava um pouquinho antes aqui de estar no ar, né? Porque a tradição diz que o presidente eleito, ele se reelege depois para mais 2 anos. Geralmente o presidente da associação fica por 4 anos à frente da entidade, né? Não aconteceu agora com Renato Medeiros, porque ele preferiu deixar a reeleição de lado para se dedicar à empresa, né? A gente sabe que, de fato, esses empresários que voluntariamente trabalham para a associação e para outras associações, querendo ou não, deixam um pouquinho a empresa de lado, né? Porque tem outras atividades. Mas e aí eu perguntava para ti, né? Tu vais para a reeleição daqui a 2 anos, ou tu achas que é importante assim, a renovação de 2 anos, que não acontecia até então, mas que agora pode começar a acontecer? É muito prematuro falar nesse momento, nem posse tomei, né? Ainda. Nem exatamente isso, quer dizer, nem presidente ainda. Né? Mas eu penso em 2 anos a princípio, né? Mas vamos ver, e depois no a gente avalia melhor. A gente avalia melhor, Tem que ver como é que a empresa vai andar também, né? A Cris, para quem não sabe, né, é da Ártico, né, Refrigeração, aquela empresa que fica ali no Salto do Norte, que produz aí refrigeradores, vamos dizer assim, né, balcões refrigerados para padarias, para supermercados e tudo isso, né, Cris? Isso mesmo. Uma empresa de 62 anos, bem tradicional da nossa região. E eu tenho essa oportunidade de estar na associação também, porque tenho uma estrutura lá, né? Eu tenho uma empresa familiar, minhas irmãs ajudam bastante, e meu marido, meu cunhado também. Estão lá no dia a dia e me dão esse suporte para eu poder também aceitar esse novo desafio na minha vida, que eu faço com muito gosto, sim. A gente sempre falou aqui que as nossas entidades aqui de Blumenau, elas têm uma força muito grande.
até política, né? Vamos dizer assim, se posiciona muitas vezes em assuntos polêmicos, enfim, nos representando a sociedade. O Avelino deixou a marca dele, o Renato vem deixando a marca dele também nesse finzinho de gestão, mas a gente quer saber qual vai ser a marca da Cristiane Birger na CIB. O que a senhora tem em mente, né, como, além desse trabalho de continuidade, imagino eu, né, mas o que a senhora tem em mente de estar no comando da associação? Bem, nós temos as bandeiras fortes, né? Que algumas delas. A principal, número 1, é a BR-470, que existe uma cobrança muito forte com os nossos representantes políticos. Então, a CIB está muito envolvida nesse assunto. Nós temos também a questão das barragens, enfim, nossos aeroportos. Aquelas bandeiras continuam. Mas também, dentro da associação, nós temos mais de 800 associados, são 30 núcleos, e nós queremos ouvi-los mais também, né? Nós queremos saber dos nossos associados e dos empresários o que eles esperam da associação, o que nós podemos fazer para melhorar o ambiente empresarial, né, dessas empresas que já participam e motivar outras para que venham participar também da associação, que vamos nos unir, né? Porque unidos nós sempre somos mais fortes e caminhamos mais longe, vamos dizer assim. Então, eu penso que essa questão de nos aproximarmos mais dessas empresas é muito importante e saber quais são as necessidades, onde é que estão as suas dores, né? E o que podemos fazer para ajudá-los. Identificar, de certa forma, né, os setores, o que está acontecendo com os setores da economia e tentar ajudar de alguma forma. Já é feito isso com os núcleos, né, Cris? Os núcleos setoriais têm esse objetivo, né? Mas a gente ouve, muitas vezes, de núcleos também, talvez, de alguma forma, uma distância entre a diretoria com... Enfim, nós queremos nos aproximar também dos associados. Dos associados. É que o núcleo, para quem não conhece, né, o núcleo é um grupo de empresas do mesmo setor que discutem, né, o desenvolvimento desse setor, os problemas incomuns que eles têm e assim por diante. Ou seja, não é só a atuação política, né? A população conhece muito da atuação política, de pressão e tudo mais das entidades, mas às vezes desconhece um pouco o que rola por trás. O networking é muito importante, sabe? O trabalho que vem sendo desenvolvido até nesses 2 anos, o Renato à frente, a gente avançou muito nos núcleos, muita coisa foi inovada e nós temos uma boa representatividade dentro de cada núcleo também. Isso é bacana, porque forma líderes também, né? Isso que é importante. Líderes, e essas conexões são importantíssimas, né? Eu penso, você fazer parte de uma associação desse gabarito, no dia a dia, você encontra pessoas de todos os segmentos possíveis. Então, às vezes, toma um cafezinho, numa reunião ou outra, você acaba encontrando alguma solução que estava pensando lá uma semana, 2 ou um tempo, como resolver. Poxa, no cafezinho que vem a demanda, que pode vir uma solução, né? Sem dúvida. Não, cafezinhos são sempre muito importantes. Cris, o Pereira falou dessa atuação política, né? E recentemente a CIB, por exemplo, assinou junto com outras entidades ofícios, né, se colocando contrários, por exemplo, à criação do 13º na Câmara de Vereadores, né, que teve algum efeito, já que não foi a votação, mas também teve também um documento mais recente se colocando contrário aí à criação de 15 novos cargos aí que foi votado agora na Câmara. Esse não deu resultado, ou seja, foi aprovada a criação desses 15 e tudo mais, né? Isso cria sempre um probleminha, né? Ontem, por exemplo, no anúncio das obras viárias da Prefeitura, o vice-presidente da Câmara, Maurício Gol, disse, e obviamente ficou claro o recado, disse que as entidades de classe da cidade não têm valorizado a Câmara de Vereadores e seus 15 vereadores. Obviamente, uma resposta a esses ofícios que as entidades têm emitido aí, contrárias à vontade da Câmara de Vereadores. Estás preparada para lidar com esse tipo de pressão também, Cris? Porque lidar com o empresário, né, a gente sabe muito bem como fazer. Lidar com o político é outra coisa, né? Totalmente diferente, né? Olha, esse silêncio foi matador, né? Vamos encerrando por aqui, ó, o nosso papo. Sacanagem, brincadeira.
Não, mas realmente não foi só Maurício Gol, não. O Ito também deu uma Não, esperada. muita gente, claro, não, muita gente tem. Os vereadores têm se colocado, né? Mas é interessante, porque se posiciona, nem tudo são flores, né? Vamos só para Lógico, contextualizar. Ah, mas é só elogio. Não, tem críticas também, né? Nós representamos empresários, né? Então, não só a CIB, mas as outras entidades. E uma das questões é, sim, um olhar para o poder público, e nós acreditamos que a máquina pública, como eu vou chamar, é muito pesada. Uhum. Né? Essa estrutura toda é muito pesada. Então, assim como nas nossas empresas, nós permanentemente estamos estudando como melhorar processos, como cortar custos para sermos competitivos. Nós acreditamos que o poder público também deva ter esse olhar, sabe? Permanentemente, não sei, através talvez de melhorias internas, através de um novo processo, através de investimento em tecnologia, em TI, talvez não precise mesmo inchar mais essa máquina, com sabe? certeza. Então, é nesse sentido e não no sentido de desvalorizar, talvez esse termo é muito forte, porque existe a necessidade de ter uma Câmara de Vereadores? Claro que existe. Então, existem trabalhos sendo muito bem feitos por vereadores? Claro que existem. Mas são pontos que as associações e os empresários não vão aceitar tão facilmente, né? Eu acho que é nesse sentido. Então, E cobrar melhorias, como e tu cobrar falaste, né? melhorias. Eficiência, acho que é a Sim. palavra mais importante. Então, né? eu defendo que tudo na vida é equilíbrio, né? Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas realmente para nós soa um pouquinho não desce legal, né? Exato. Uma situação dessas. Com certeza. A população não recebe bem, né? Não É mais recebe gasto. bem, É mais gasto com dinheiro nosso, né? Então, com certeza, tem que ser bem A avaliado. população também aperta o cinto quantas vezes lá né, na casa, porque o salário não dá para pagar todas as contas, então a gente corta, a gente revê. Remaneja o orçamento. Remaneja o orçamento. Né? Eu sempre digo, a gente não está aqui para fazer amizade, né? A gente está aqui para cobrar resultado, né? Basicamente é isso, né? Mais ou menos isso. Sobre a BR-470, que é uma das principais bandeiras da ACIB, já há muitos anos, participei inclusive de algumas reuniões até, e o DENIT vinha sempre atendendo a ACIB com prestações de contas, atualizando os lotes, e a ACIB sempre era o porta-voz da comunidade. Está muito além, né? A gente está falando de governo federal, enfim, mas está passando aqui essa questão da duplicação da 470. Qual é a opinião da senhora com relação a isso? De que forma a CIB pode contribuir ainda mais? Porque a gente está falando de uma duplicação até em Indaiá, o Passos Lentos, está acontecendo? Sim, está acontecendo. Mas o pessoal do Alto Vale tem também no movimento de empresários também cobrando uma duplicação para Rio do Sul, para Pouso Redondo, enfim. De que forma dá para não só ficar em Blumenau, mas unir esforços em prol dessa obra tão importante aqui para a região? Já existe um movimento diferente que foi começado no ano passado, né? A associação, junto com outras entidades, nós nos unimos para conversar com todos os candidatos às eleições, né? Então, nós recebemos aproximadamente 90 candidatos na associação, em parceria com outras entidades, também nos acompanharam. E ali nós colocamos as nossas bandeiras, as nossas dores, né? E cobramos um comprometimento maior deles. Foi feito foto, enfim, tudo seguiu um protocolo. Registrado, foi documentado, tudo né? registrado. Está na ata, tá bom. Isso. E no mês de março, nós tivemos a primeira reunião de cobrança, ou nós chamamos todos os deputados federais, deputados Os eleitos, estaduais, no caso, né? os deputados eleitos na associação, e aí vieram representantes das cidades vizinhas, representantes das ACIS também da região. Foi um movimento bem positivo e que é para acontecer com mais frequência, cada 2 ou 3 meses, nós vamos remarcar para acompanhar e ver o andamento, por exemplo, da BR-470 que nós estamos falando agora. Então, é um movimento que está acontecendo um pouco diferente do que nós já tínhamos antes, porque antes a gente chamava, ou
As entidades procuravam informações aleatoriamente, vamos chamá-los de novo, precisamos saber como está. E agora a gente quer uma cobrança permanente, sabe, com os nossos representantes e que eles nos tragam soluções. A gente precisa resolver esse problema, né? E eu penso que não dá para esperar mais e tem que haver essa proximidade, tem que haver essa cobrança. E se as entidades também estão unidas e os representantes das cidades também, vizinhas, eu acredito que a gente tenha um olhar diferente e nós temos que mostrar mesmo que estamos indignados com isso. Não dá mais para ser dessa forma. Nós deixamos de ser competitivos, não tem como aceitar mais isso. Cristiane, tu és uma liderança relativamente nova, né? Um nome que começa a aparecer aí na cidade de alguns anos para cá, vamos dizer assim. Mas tu tens uma história de associativismo já anterior, né? Antes da CIB, tu já participaste de outras entidades e associações. Me conta um pouco do teu envolvimento, né? Com que entidades que tu te envolveste anteriormente? Como é que foi esse trabalho, essa aproximação? Eu já comecei cedo a trabalhar com voluntariado. Isso sempre fez parte da minha vida e eu sempre gostei muito disso. Mas, bem nova, o meu marido foi rotariano e eu participei quase 18 anos da Casa da Amizade. Né? E além disso, do nosso sindicato, da nossa categoria, que é o CIMEB, o Sindicato Metalúrgico, também tive participação lá. Mas, fora as questões eu também participo de um grupo que se chama Grupo Mulheres do Brasil. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar, de me envolver com ações da sociedade. Para melhorar, eu penso que nós precisamos nos envolver para nós termos uma sociedade melhor, né? A questão da educação, que precisa ser melhorada, capacitação para as nossas empresas também, né? E mostrar para aquela população talvez menos favorecida que é possível através do estudo, que é possível através da educação, posso seguir um sonho, né? Eu tenho que ir atrás dos sonhos e a sociedade precisa apoiar também nesse sentido. E o voluntariado, eu penso que é muito rico para todos nós. A gente doa tempo, mas o que a gente recebe de volta é imensurável. A gente está numa região, já falamos aqui, diferenciada, né? Porque aqui, por exemplo, o terceiro setor é muito forte, né? Sim. E essa questão do trabalho voluntário, se cada um fizer um pouquinho, a gente faz tanta coisa, né? Sim. Então, se cada um fizer um pouquinho, a gente vai ajudar tanta gente, né? Então, isso a gente tem que reconhecer também, né? E nós temos, assim, entidades fortes, né? Sem dúvida. Tem potencial, né? Tem muita gente envolvida, eu acho. Isso, olha o trabalho bonito exercido pela Rede Feminina de Combate ao Câncer, vai fazer 50 anos esse ano. Exato. Então, os próprios Rotaries e Lions e tudo que já fizeram pela nossa comunidade. Legal. Muito bem, a gente só quer desejar à senhora boa sorte na gestão, né? São 2 anos pela frente aí da CIB, Cristiane Birger. Posse dia 29 de maio no Teatro Carlos Gomes, está logo aí, falta quase um mesinho. Então, Um pouquinho mais de um mês. Passa rápido. Então, agradeço a oportunidade Boa sorte. de estar aqui. Muito obrigada. Obrigado, Cris. Boa sorte. Cristiane Birger, presidente eleita da ACIB, com a gente hoje, ao vivo aqui no estúdio da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento Uniaselv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Pensou Toyota? Pensou Tarpan. Para poupar ou investir no futuro, é simples. Escolha a Cressol. Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix.